Vamos para mais um assunto aqui no Jornal da Manhã de hoje. O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria o Programa Combustível do Futuro. A proposta aumenta o uso de etanol na gasolina e cria meta de controle de poluição para as companhias aéreas. Nós vamos conversar sobre isso com o diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Donizete Tokarski. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham. Marcelo, Zé Maria também. Muito bom dia. Olha, nome difícil quase que não sai, mas vamos lá, né? Esse assunto de biocombustíveis é um assunto que muito me interessa, um assunto que envolve as condições climáticas aqui do Brasil e também mundialmente falando, né? A redução dos gases de efeito estufa. A gente sabe das dificuldades também para essa produção aqui no Brasil. A gente vai falar sobre elas também. Mas eu queria saber do senhor se a produção de biocombustível hoje é um foco do governo Lula. Foi até um assunto tratado aí nessa reunião do G77, do G20, se não me engano também, né? G77, um assunto que está sempre sendo tratado pelo presidente Lula. Hoje é um foco do governo atuar nesse setor. Exatamente. O Brasil tem sido protagonista nessa questão dos biocombustíveis no mundo e agora está dando um sinal ainda maior, né, de podermos avançar nessa produção de biocombustíveis. O governo Lula, no seu primeiro governo, lançou a política aqui da produção nacional de uso de biodiesel. E vale destacar que no lançamento desse PL, Combustível do Futuro, que foi feito no Palácio do Planalto, o combustível que mais o presidente Lula falou foi do biodiesel. Então, nós que representamos a cadeia do biodiesel, temos a certeza de que isso será fortalecido. Inclusive, o próprio presidente já se manifestou favorável a uma antecipação da mistura que hoje nós estamos amargando aí aos 12%. No governo passado, a gente teve uma redução drástica nessa mistura e agora nós queremos avançar até pelo menos 15%. E o Brasil está sendo protagonista nessa aliança para os biocombustíveis, a aliança global, e também nós temos muito próximo de nós agora a COP, que vai ser realizada aqui em Belém, e que temos certeza que de hoje em diante nós avançaremos muito com a produção de biocombustíveis, mostrando ao mundo esse protagonismo cada vez mais forte do Brasil. Donizete, bom dia, né? Nós tivemos recentemente aquele choque, né, do petróleo, pandemia, né? E muitas alternativas que poderiam justamente aí trazer para o brasileiro uma proteção, né? Já que os combustíveis subiram muito, né, o petróleo ao longo desse período. E muito se fala no mercado automotivo que se o etanol fosse criado lá na Alemanha, os alemães poderiam ter dado aí uma destinação muito mais objetiva também. O Brasil, por que ele não trata tão bem assim? O brasileiro não entende por que é tão quase o mesmo preço da gasolina, do álcool, ele deveria ser incentivado, uma produção maior. Qual que é a participação no governo que poderia ter sido feita lá atrás para que esse combustível pudesse ser realmente uma alternativa extremamente viável mesmo em relação ao petróleo, que é muito mais caro? Porque, claro, que o mundo discute hoje o carro elétrico, né? O Brasil já tem a solução menos poluente aí há muito tempo. Muito bem. A questão é que nenhum país do mundo cria um programa de biocombustíveis em função do preço do biocombustível. O biocombustível ele não é só um combustível, no caso líquido, mas a gente também tem o biometano. Entretanto, o que nós precisamos é ter uma contabilidade social, econômica e ambiental que demonstre todos os efeitos importantes para a sociedade brasileira, inclusive com relação à saúde pública. Nós, quando utilizamos combustíveis fósseis, nós temos problemas graves de saúde pública, isso apontado por estudos da própria EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, e também pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente utiliza o petróleo e seus derivados, nós também estamos incorporando nesses custos a quantidade de tratamento de saúde, de internações, etc., que, na realidade, não se paga por esse preço na bomba. Agora, o biocombustível, ele tem efeitos benéficos e também não é contabilizado isso. Então, é necessário que se faça esse arranjo mostrando para a sociedade todos os benefícios
que advém junto do uso dos biocombustíveis, inclusive na segurança alimentar, que é fundamental a participação dos biocombustíveis na questão da segurança alimentar. Bom, nós estamos falando sobre os efeitos do biocombustível aqui no Brasil, o país que está tentando se consolidar em relação a este assunto aqui, exportar bastante. Agora a gente tem a pergunta do Zé Maria Trindade. Zé Maria, sua pergunta. Perfeito. Donizete, muito bom dia. Donizete, recentemente eu fui convidado para intermediar um debate num congresso sobre carros elétricos. Fiquei impressionado com Portugal, como estão na frente, né, nessa tecnologia. E os carros elétricos estão chegando forte também aqui no Brasil. Só que eu vejo agora, no presidente Lula, e um setor importante aqui do Brasil, inclusive o ex-ministro e agora deputado Ricardo Salles, dizendo o seguinte: o futuro não é carro elétrico. Há problemas na produção de energia elétrica, energia cara na Europa, enfim, e que o futuro é exatamente esse tipo o biodiesel e o álcool brasileiro, o programa do álcool brasileiro. É verdade? Quer dizer, o carro elétrico pode empacar e a tendência seria exatamente esse novo tipo de combustível? Zé Maria, muito bem, muito bom te rever aqui, mas é o seguinte: o que acontece na Europa é diferente do Brasil. Se nós andarmos 500 quilômetros na Europa, a gente atravessa às vezes 3, 4 países lá. Tá? E aqui no Brasil é o contrário, a gente faz uma distância de locomoção dos brasileiros é muito maior em função das suas relações. Então, a autonomia de um carro elétrico é diferente da autonomia de um carro a combustão, no caso do biodiesel, no caso do etanol. E a pegada de carbono, isso que é importante. Nós temos que analisar a pegada de carbono desde a origem, que nós chamamos desde o poço até a roda. O que está sendo feito é um levantamento parcial, que é a pegada de carbono do tanque à roda. Não podemos fazer essa análise. Para verificar a descarbonização pela utilização de carro elétrico, é preciso fazer uma contabilidade muito maior, desde a sua origem, a produção da bateria, da produção dos veículos, das peças, etc. E depois o descarte também desses materiais. Então, no Brasil, a nossa saída por muito tempo, e esse programa Combustível do Futuro está demonstrando isso. Nós temos que analisar quais são os combustíveis do futuro do Brasil. O Brasil tem a potencialidade de produção de biocombustíveis que é incomparável com qualquer outro país. Nós temos diversas matérias-primas, nós temos a tecnologia, nós temos já indústrias preparadas. O que nós podemos fazer é gerar cada vez mais conhecimento e fazer com que o mundo veja com mais propriedade a questão do uso dos biocombustíveis nesse programa de descarbonização, de mudanças climáticas que afeta tanto a população mundial, e o Brasil pode, de fato, avançar consideravelmente nisso. Nós temos uma oferta de matéria-prima, no caso do biodiesel, de mais de 100 milhões de toneladas de soja que são vendidas, exportadas em grãos. Então, a gente pode aumentar essa produção de óleo aqui no Brasil e, consequentemente, de farelo, verticalizando a produção, gerando mais emprego, mais renda. Então, o carro elétrico não é a solução do Brasil. A solução do Brasil é o que nós temos de melhor aqui, que são os biocombustíveis. Agora, Donizete, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre os desafios dessa produção do etanol aqui no nosso país. E se essa produção do etanol ela poderia contrastar com a produção dos alimentos, por exemplo? De maneira nenhuma. Nós temos, por exemplo, agora o etanol de milho que está sendo produzido aqui, principalmente aqui na região centro-oeste, mas já tem outros estados avançando nisso. Quando se produz o etanol de milho, você produz também derivados que você utiliza somente uma parte do milho para a produção do etanol. Aí você vai produzir ainda proteínas, derivados proteicos que servem para a alimentação de animais. Então, cada vez que a gente produz mais biocombustíveis, aumenta a produção de alimentos. E no biodiesel, como eu disse anteriormente, a produção de farelo associada à produção de óleo, cada 5 quilos de soja que se esmaga produz 4 de farelo e 1 de óleo aproximadamente. Nós aumentamos a oferta para a produção de ração junto com esse material que é o subproduto do milho, da produção de etanol, e aumentarmos a produção de frango, produção de suínos, tudo isso para
ampliar cada vez mais ainda a oferta de produtos para exportação, mas um produto que gera emprego e renda no interior do país. Donizete Tokarski, acho que agora eu falei certo. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje, falando sobre a produção da tecnologia do biodiesel aqui no Brasil. Até a próxima. Obrigado, Marcelo, Zé Maria e a Paula pela atenção aí, a todos que nos acompanharam. Até.